De acordo com a leitora em crise, que ela comentou no meu vídeo de livros que marcaram a minha vida, dizendo que eram só livros cheios de pedradas, pois hoje eu trouxe uma versão mais aconchego e felicidade. Hello pessoal, meu nome é Liliana de Tempos Literários e bora com a minha lista de livrinhos que assim marcaram a minha vida de alguma forma, mas claro, versão felicidade e aconchego, ou seja, são aqueles livrinhos que vão te deixar com um sorriso na cara, vão te deixar com o coração quentinho, que vai trazer aconchegozinho, que vai deixar o seu corpo assim quentinho de tanta felicidade. Então, bora lá! E vamos começar com o primeiro livrinho. Apesar de ser uma leitura um pouco mais recente, não é uma leitura que eu fiz, sei lá, anos atrás, mas é uma leitura mais recente, uma leitura assim que eu amo e sempre vou estar indicando esse livro, que é A Hipótese do Amor. Sim, gente, não é aquele livrinho que realmente vai marcar a sua vida de alguma forma, sei lá, que vai trazer algum tema super, hiper, mega importante. É uma leitura que é aconchego, é uma leitura que me fez feliz, que eu amei, que eu ri, que eu torci pelos dois protagonistas. É um livro onde eu, no final, fiquei pensando, gente, eu preciso de um Adam na minha vida. E é uma leitura, assim, que apesar de ter um pouco, tipo, um romance bem clichê, sabe? Sabe aquela receita de bolo, como todos os livros da Ali têm? Basicamente, na Hipótese do Amor, nós temos alguns temas que são importantes, que é a pressão de você estar fazendo uma pós-graduação, a questão de você tentar lidar com a questão da sua melhor amiga, colocar a felicidade, com que ela seja feliz, fazer com que ela esteja feliz ali, mesmo que você oprimindo algumas coisas, mas também a questão de se aceitar a si mesma, porque a Olive, né, do livro, ela tem algumas questões ali em relação ao seu próprio corpo, então ela tenta ali lidar com isso. Também tem a questão de assédio, né, que é o que acontece nesse livro. Então, assim, por mais ter esses temas super importantes nesse livro, é uma leitura aconchegante. É uma leitura leve, divertida, que você vai se encantar pelos personagens, você vai amar os dois. Então, pra mim, A Hipótese do Amor é aquele queridinho que vai estar no meu coraçãozinho ali pra sempre. Então, sim, é uma leitura que marcou a minha vida de uma maneira, tipo, mais de felicidade, sabe? E já um outro livro que também foi um livro assim que me marcou, mas de uma maneira mais reflexiva, porque ele traz diversos temas muito de reflexões e isso me encaixou um pouco na minha vida. E eu estou falando de Nós Dois na Lua. Já falei desse livrinho aqui, né, no canal. Basicamente são dois protagonistas onde eles acabam se conhecendo por uma noite em Paris, só que cada um deles tem uma visão diferente sobre a questão de vida, ou seja, a protagonista é uma pessoa muito certinha, onde ela tenta fazer de tudo ali agradar a sua família, mesmo ela não querendo, porque não é uma coisa que ela quer, mas ela faz só para agradar ali o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, mesmo ela não querendo. Já o outro protagonista, que é o masculino, ele é do tipo assim que não tá nem aí pro que os outros pensam. Eu quero isso e vou atrás, eu corro atrás, eu falo o que eu quiser na cara da pessoa, eu vou falar. E ele é bem tipo vibe mais liberal, onde ele tem uma assim, questão onde ele não pensa muito sobre o futuro, ele só pensa ali no hoje e o futuro ele vê no que vai dar ali, sabe? Tipo assim, hoje é domingo, vou curtir, vou em festa, vou curtir minha vida e segunda-feira eu vejo o que acontece e assim eu sigo. Já a protagonista é aquela que pensa mais no plano daqui a 5 anos, no plano daqui a 10 anos, tipo, daqui a 5 anos eu quero estar casada, quero ter filhos, eu quero ter uma vida profissional muito bem equilibrada. E já ele não, ele já não pensa muito nessa questão de, o meu plano daqui a 5 anos, plano daqui a 10 anos. Ele não, ele é mais do tipo, é hoje e é hoje, amanhã vejo no que vai dar. Então aqui nós temos essas duas visões totalmente diferentes e também, né, pensamentos diferentes. E também cada um dos dois vão trocando ali um e-mail, porque um mora em Londres, na Inglaterra, e o outro está, acho que num outro país, que eu esqueci o nome agora, mas ele é um DJ, ele está trabalhando como DJ nesse país. Então, assim, eles dois trocam e-mail e nesses e-mails eles vão contando, assim, sabe,
trocando as reflexões entre eles, os pensamentos, as opiniões deles, e eles vão debatendo sobre isso. Então é uma coisa que eu amei nesse livro, tanto que me fez ficar reflexiva durante a leitura. Eu fiquei não só refletindo sobre o que eles falavam aqui, nas trocas de opiniões, mas como essas reflexões meio que fiz com que encaixasse em algum momento da minha vida. Então eu fiquei assim, meio que trazendo essas reflexões para mim mesma, sabe? Para mim, eu pessoal aqui na minha vida. Então foi uma leitura que me marcou por conta disso, por conta das reflexões. E é claro, é uma leitura aconchegante. Hoje nós vamos ver ali torcendo para que os personagens acabem juntos. Então, assim, tem muitas reflexões que vai fazer você pensar muito? Sim, tem, mas também é uma leitura cheia de aconchego, cheio de felicidade, e é uma leitura que eu amei demais. Então, assim, esse livro, assim, se vocês não leram, gente, só leiam, tá? E já um outro livro que eu escolhi aqui nessa leitura, que é uma leitura, eu acho que eu não falo muito dele, porque ainda mais nem eu falar dele. Eu não vejo muita gente comentando sobre, mas é uma leitura assim que me marcou muito, é uma leitura que eu amei demais, e é meu livro favoritado, que é Nem o Tempo. Aqui, basicamente, nós vamos acompanhar dois protagonistas, onde eles estão se conheceram ali na parte da infância, na adolescência, ficaram juntos, porém uma situação acabou fazendo com que eles deixassem de ter contato, ou seja, eles simplesmente desapareceram da vida um do outro, e anos depois nós temos a protagonista, mais uma outra personagem, e esse personagem, só que, claro, eles se conectam entre si. Nós temos aqui nesse livro um romance bem clichêzinho, mas também nós temos um mistério envolto entre esses três protagonistas, e o motivo, claro, deles terem deixado de se conversarem, de terem perdido o contato. E é justamente esse motivo que é a peça-chave dessa história. Agora, por que o livro me marcou? Porque é um livro onde ele fala muito de romance, de infância, de adolescente, que, por sinal, é tipo um amor de... é tipo um primeiro amor, sabe? Onde eles, por mais que tenha passado anos, deixaram de ter contato, quando eles se reencontram, o amor continua ali entre eles. Então, assim, é muito maravilhoso ver isso, que por mais que tenha passado muitos anos, o amor ainda continua o mesmo. Por mais que tenham ali algumas diferenças, por mais que eles dois ali estão uma situação da vida dele bem diferente, mas o amor ainda pendura entre eles. Então, assim, é um livro que ainda me faz acreditar no amor, né? Por mais que eu tenha desistido ali, mas ainda me faz acreditar. Mas é um livro que eu amei demais, tem umas reviravoltas nesse livro que me deixou chocada, mas também estava bem na minha cara, mas eu não percebi. E é um livro que eu não vejo muita gente falar sobre, ou talvez eu esteja enganada, mas enfim. Mas é um livro que eu super indico, vou deixar aqui minha indicação para vocês. E uma leitura que realmente é de aconchego, de felicidade, de plot twist, de reviravoltas. E eu deixo aqui a minha indicação para vocês, tá? E é um livro assim que eu amei demais. É uma história muito maravilhosa. E já um outro livro, que é algo que também marcou minha vida, uma leitura assim, que foi, acho que foi o primeiro livro clássico que realmente eu li, né? Apesar de que eu não sou muito ler de livros clássicos, apesar de ter diversos livros clássicos na minha estante, como Fahrenheit 51, 1984, o que mais? Eu tenho outros livros clássicos, mas eu não lembro assim de cabeça. Mas esse foi o primeiro livro clássico que eu li na minha vida, então foi um livro que eu amei muito. Me marcou não só por conta disso, né, por ter lido um clássico, mas também pela sua história. E eu estou falando de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Todo mundo, né, já deve ter lido a história, sabe do que vai. E é um livro, assim, gente, é um clássico maravilhoso. Porque na primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco confusa, perdida por conta da linguagem. Só que aí eu preciso reler novamente. Apesar de ter tido um pouco de dificuldade com a questão da linguagem do livro, da tradução, né, da autora, da época, vamos dizer assim, eu amei o livro, eu amei a história. Eu preciso muito reler esse livro nessa edição que eu tenho, porque a edição que eu li foi outra edição da mesma editora, já desfiz essa edição e fiquei com essa. E é uma história assim que hoje nós vamos acompanhar dois protagonistas, né, que é a Elizabeth, que é o MC Darcy. Nós vendo ali o romance entre eles ali crescendo de uma maneira gradual, onde
nós vemos que por mais que eles tentam forçar a não se apaixonar um pelo outro, eles acabam se apaixonando, eles acabam querendo ficar juntos. E não só isso, mas também a gente vê que como é que chama, os polos opostos, né? Os polos opostos se atraem, ou seja, eles dois tinham pensamentos diferentes, situações de financeira totalmente diferentes, mas eles dois acabaram se apaixonando, sabe? Onde eles dois tiveram que aceitarem esse amor entre eles e que eles, por mais que eles sejam diferentes, por mais que eles tenham opiniões diferentes, eles dois acabaram juntos, acabaram se apaixonando. Então, para mim, é um livro assim maravilhoso, é um clássico. Foi o primeiro clássico que eu li na minha vida e quero muito poder reler esse livro novamente e poder voltar a marcar, né? Porque no meu outro estava marcado, que eu desfiz, mas eu preciso remarcar novamente, porque eu nem lembro mais o que eu marquei no outro, era para eu ter passado minha marcação para cá, mas acabei que não me lembrando disso e enfim, o livro foi embora. Mas o que eu posso dizer é que Orgulho e Preconceito é meu livro favorito. Marcou a minha vida como uma leitora, vamos dizer assim, de livros clássicos, porque foi o primeiro clássico que eu li na minha vida. Então, assim, é por conta disso, apesar que eu preciso ler outros clássicos, né? Eu quero muito poder ler Fahrenheit 451, 1984, só que me falta ali, sabe, a oportunidade e a vontade também. Mas é isso, Orgulho e Preconceito é o queridinho aqui do meu coraçãozinho para sempre. Tanto que eu amo muito o MC Darcy. O homem bonito. Mas é isso. E já com o último livro, esse foi um livro que eu li há bastante tempo. Mas é um livro que ele marcou meu coração, porque a história vai tratar sobre um tema sobre luto. E eu estou falando de O Céu Está em Todo Lugar. É um livro, eu acho que é muito difícil eu ver alguém falando desse livro. E esse livro é foi publicado pela Novo Conceito. Eu ainda tenho ainda no selo, né? A Novo Conceito eu nem sei se existe mais, ou existe, não faço a mínima ideia. Mas, enfim, sei que nesse livro aqui foi uma leitura que me deixou apaixonada, marcou ali a minha trajetória de leitora, meu livro favorito. É um livro que eu indico para que vocês leiam, porque basicamente nesse livro eu vou acompanhar uma protagonista onde ela acaba que perdendo a sua irmã em um acidente, onde ela acabou que saindo ali como uma única sobrevivente. Então ela tem aquele sentimento de culpada por ter sobrevivido, mas por ter perdido a sua irmã. E não só isso, ela está naquela fase de adolescência onde ela está tendo aquele sentimento de se apaixonar, mas ela se sente culpada porque está se apaixonando, mas ela está passando por um luto. Então ela está meio que naquela fase de divisão, de poder entender todos esses sentimentos, tentando ali saber o que ela está vendo, se está certo, se está errado, se ela não deveria estar se apaixonando, ela deveria estar aceitando o luto, passando por aquele luto por conta da tua irmã. Então ela está naquela espiral de tentar entender todos esses sentimentos. É um livro maravilhoso, os trechos desse livro me marcaram bastante. Tanto que eu tenho, gente, é o tanto de marcação desse livro. Então, assim, não só passando por todas essas situações, por esse sentimento, né, cheio de sentimento dentro dela, ela também, antes, quando a sua irmã estava viva, ela sempre ficava na sombra da sua irmã. Então, ou seja, ela não conseguia fazer as coisas por si só. Ela sempre a sua irmã estava ali ajudando, só que agora, quando a sua irmã não tá, ela meio que como se ela tivesse perdido um braço, sabe? Então ela meio que tá à luz, ela não tá mais na sombra, então ela tá tentando lidar com muitas coisas, tentar fazer as decisões, né? Só que ela não sabe como. Então é um livro onde a gente vai ter ali uma protagonista passando por emoções, por cura, por entender seu luto, sabe? Então é um livro que assim, que eu amei demais, marcou a minha vida de leitora. É um livro que eu super indico para quem gosta desse tipo de livro, onde traz esses temas como luto e como cura também, né, desse luto. Então, assim, indico esse livro. E é uma leitura, assim, que eu amo demais. Apesar de não falar tanto dele, mas é maravilhoso esse livro. Ele realmente marcou muito ali meu início de leitura, sabe? Então, é isso. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse livro. São livros, assim, traz temas, assim, importantes, que traz alguns momentinhos ali de
tristezinha ou de temas importantes? Traz. Mas é claro que todos esses livros têm algum momento ali de felicidade, de aconchego. Então, assim, não é só livros pedradas que são meus favoritos, que me marcaram, tá? São livros, também tem esses livros de aconchego, de felicidade. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí no comentário quais são os seus livros de felicidade, de aconchego que marcaram a sua vida, que eu quero muito saber. Também não se esqueçam, né, gente, de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.